Meus irmãos, bom dia na paz do Senhor. Estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra do coração de Deus ao coração dos irmãos. E eu quero compartilhar com os irmãos hoje um texto que está aqui em 2 Crônicas, capítulo de número 14 e o verso de número 4, que diz o seguinte: E mandou a Judá que buscassem ao Senhor Deus de seus pais e que observassem a lei e o mandamento. Esse capítulo de número 14, o capítulo de número 15 e o capítulo de número 16 fala de um rei chamado Asa. E esse rei, na verdade, a gente vai ver várias vezes sendo repetido aqui o fato de buscar o Senhor. Então, constantemente você vai ver aqui, buscaram o Senhor e buscaram o Senhor. Então, esse é um tema, eu vejo que é o tema central aqui desses 3 capítulos. A busca ao Senhor, buscar o Senhor. E como que esse rei buscou o Senhor? Como nós podemos buscar o Senhor? Esse texto, na verdade, nos mostra como nós podemos buscar o Senhor. Primeiro, nós devemos buscar o Senhor da seguinte maneira. No verso de número 3 diz o seguinte: Porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as estátuas, e cortou os bosques. Primeira forma que esse rei buscou o Senhor foi tirar aquilo que estava ocupando o lugar de Deus no coração do povo, na vida do povo. Como você deve buscar ao Senhor? Tire da sua vida aquilo que está ocupando o lugar que só pertence a Deus. Para alguns, às vezes, é a riqueza. Para alguns, às vezes, são alguns prazeres. São coisas que roubam a comunhão dessa pessoa com Deus. Então, como nós podemos buscar o Senhor? Primeiro, tire da sua vida aquilo que está ocupando o lugar de Deus. Segundo, como nós devemos buscar o Senhor? Esse verso de número 4 que eu li nos mostra como nós devemos buscar o Senhor. Diz o texto que mandou a Judá que buscassem ao Senhor Deus de seus pais, que observassem a lei e o mandamento. Segunda forma que podemos buscar ao Senhor chama-se santificação. Você busca a Deus se santificando. Você busca a Deus se separando do pecado. Você busca a Deus crucificando a sua carne e permitindo que o Espírito de Deus molde o seu caráter e a sua vida conforme a imagem do Senhor Jesus Cristo. Isso é o processo de santificação. Buscamos a Deus nos santificando. Uma terceira forma também que eles buscaram ao Senhor está aí no verso de número 11. E Asa clamou ao Senhor Deus e disse. O texto continua. Mas mostra que eles buscaram ao Senhor em oração. Oração. Podemos buscar ao Senhor, e a forma como nós devemos buscar o Senhor, nos separando aquilo que ocupa o lugar de Deus, tirando da nossa vida aquilo que ocupa o lugar de Deus. Podemos buscar ao Senhor nos santificando, e não há como também buscar o Senhor a não ser também por meio da oração. Então você pode buscar ao Senhor em oração, orando, falando com Deus. Deus tem as suas várias formas de falar conosco. Hebreus diz que nos tempos passados Deus falou aos pais pelos profetas de várias formas. Nesses últimos dias Ele nos falou pelo Filho. Porém, nós só temos uma forma de falar com Deus. E essa forma é a oração. Quer buscar a Deus? Então, ore. Tire um tempo de oração. Busque ao Senhor orando ao Senhor. Mas houve alguns resultados aqui. Eu não quero me estender muito, senão o vídeo vai ficar muito comprido. Mas assim, os resultados dessa busca, que eles buscaram ao Senhor, veja alguns resultados. Verso de número 1 diz o seguinte: E Abias dormiu com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi, e Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias esteve a terra em paz 10 anos. Verso de número 6. Na parte final do versículo diz: Porque o Senhor lhe dera repouso. Verso de número 7. No final do versículo diz: Pois buscamos ao Senhor nosso Deus, buscamo-lo e nos deu repouso em redor. Veja, repetindo várias vezes: buscaram o Senhor e deu repouso. Buscaram o Senhor e tiveram paz. O resultado, quando nós buscamos ao Senhor, primeiro, nós recebemos a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Mesmo em meio a aflições, dificuldades, ou o que você vem enfrentar. Quando você busca ao Senhor, então você tem paz no seu coração. A paz que o mundo não pode dar, você recebe de Deus. A paz que excede todo o entendimento, guarda o seu coração e os seus sentimentos em Cristo Jesus. Então, se você busca o Senhor, mesmo em meio às aflições e tribulações, você vai ter a paz de Deus guardando o seu coração. Segundo, no verso de número 13 e o verso de número 14, diz o seguinte: E Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e caíram tantos dos etíopes que já não havia neles vigor algum, porque foram quebrantados diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande desposo.
despojo, e feriram todas as cidades nos arredores de Gerá, porque o terror do Senhor estava sobre eles. Saquearam todas as cidades, porque nelas havia muita presa. Veja que o fato deles buscarem ao Senhor, concedeu o Senhor a eles vitória contra os inimigos. Enquanto eles estavam buscando ao Senhor, Deus deu vitória a eles diante dos inimigos. Quero dizer que se você buscar o Senhor e se revestir do Senhor e na força do seu poder, diante das astutas ciladas do maligno, você vai ter vitória. Diante das setas inflamadas do maligno, Deus te dará vitória. Diante dos levantes do inimigo, Deus te dará vitória. Porque Deus, quando buscamos a Deus, Deus nos dá vitória contra os nossos inimigos. E nosso inimigo não é carne, não é sangue, mas Efésios diz que são principados, potestades. Então, Deus te dará vitória diante do nosso inimigo. Mas também no capítulo de número 15 e o verso de número 2 diz o seguinte: e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, porquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. Verso de número 9: e ajuntou a todo Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim e Manassés, e de Simeão, porque de Israel vinham a ele em grande número, vendo que o Senhor Deus era com eles. Veja o termo, preste atenção no termo. Ele diz: o Senhor está com vocês. Os vizinhos ali vinham até eles porque puderam ver que o Senhor estava com eles. Quando nós buscamos ao Senhor, temos a garantia de desfrutar da presença dEle. Quando você busca ao Senhor, você vai achá-lo, você vai desfrutar da presença dEle. E a presença dEle é a melhor coisa que nós podemos receber. O Senhor é a nossa herança, o Senhor é o nosso galardão. A presença dEle é melhor e maior do que qualquer coisa que Ele possa dar para mim e para você. Seja algo material, seja algo físico, o maior bem que você e eu podemos receber é desfrutar da presença dEle. E aqui esse texto nos mostra que enquanto eles buscaram ao Senhor, Deus disse ao coração deles ali: olha, eu estou com vocês. Vocês podem desfrutar da minha presença e da minha companhia. Enquanto vocês estiverem comigo, eu estou com vocês também. Então Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Esse é o texto e a mensagem que eu quero deixar ao coração dos irmãos nessa manhã. Deus abençoe os irmãos e um bom dia na paz do Senhor.